Olá meninas, tudo bom? Meu nome é Eline Scouto, eu sou mentora do lar e depois de passar por uma experiência do lar na casa da Devi Tairos, que é minha mentora, eu voltei para o Brasil e repliquei isso, abrindo meu lar, recebendo mulheres para passar adiante esse princípio. E agora estou abrindo essa mentoria online, aqui no YouTube e no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre a experiência da mesa. Esse é o princípio 2 da mentoria do lar. Então, a Devi conta que ela já tinha 30 anos de ministério pastoral e saindo de uma grande conferência, que ela pregou para umas 4.000 mulheres, mais ou menos. Ela estava muito feliz. Deus estava fazendo uma obra muito grande na vida deles. E ela, muito feliz, ela foi lendo e acabou chegando numa pesquisa onde falava sobre a taxa de divórcios. E ela viu que os divórcios no meio cristão, entre pessoas que criam em Jesus, era maior que das pessoas que não criam. E ela ficou tão abalada, tão chocada, ela falou: meu Deus, mas então o que eu estou fazendo? Eu acabei de falar para 4.000 mulheres e no meio delas está tendo divórcio, famílias estão sendo destruídas. E ela ficou tão indignada que ela falou assim: meu Deus, eu quero uma palavra nova, eu quero alguma coisa que ajude essas mulheres, eu quero trabalhar contra essa taxa de divórcio nas famílias. Então, por favor, Senhor, ela falou, ou o Senhor me dá um insight, uma palavra nova que nunca nenhuma outra preletora já falou a respeito, ou eu não vou mais falar, não vou mais pregar, porque eu não quero mais sair de uma conferência e dessa, sabendo que essas mulheres estão caminhando para um divórcio, né? Então, passado alguns dias, Deus deu uma palavra para ela, a palavra mesa. Ela ficou intrigada, mesa, e ela foi pesquisar, sobre mesa. E fazendo uma pesquisa sobre mesa, ela descobriu que algumas universidades muito importantes nos Estados Unidos tinham feito pesquisas muito profundas com relação à mesa, onde eles falaram que sobre o sucesso na vida de adolescentes, o que fazia um adolescente se sobressair sobre o outro, tipo ser melhor em algumas áreas do que os outros. E eles constataram que os adolescentes que tiravam as melhores notas, que conseguiam sempre os primeiros lugares, que eram melhores atletas, que eram emocionalmente estáveis, que não se envolviam com droga e nem começavam uma vida sexual precoce, todos esses jovens tinham em comum refeições feitas em família. Eles se sentavam à mesa pelo menos 5 vezes por semana para se relacionar com a família. Então eles viram esse ponto em comum em todos os jovens que se sobressaíam. Eles tinham um momento à mesa com a família. E na pesquisa eles falam assim que eles não sabem qual era a mágica que tinha ao redor da mesa, que fazia com que esses jovens se saíssem tão bem na vida deles. Então a Devi acendeu aquela luzinha. A Devi falou assim: se a ciência não explica, a Bíblia vai explicar. Então, o que a gente não encontra ali na ciência, Deus nos explica. E ela foi procurar na palavra o que a palavra falava sobre a mesa.
E a primeira coisa que ela leu sobre a mesa foi em Êxodo, quando Deus fala para Moisés construir o tabernáculo, porque ele queria, né, se relacionar com os homens, com as pessoas, então que ele construísse um santuário para ele, né? E, né, como vocês sabem, Deus deu todas as especificações perfeitas do tabernáculo, no capítulo 25. E ele já foi falando ali no capítulo 23, no 25, ele deu a especificação da construção da primeira mesa da história. E ele falou, faça uma mesa. E ele descreveu exatamente como era uma mesa, com os 4 lados, com os 4 pés. Até então não existia. Deus fez a primeira mesa há 3.500, 3.400 anos atrás. Então, ele falou para Moisés fazer a mesa e também fazer utensílios para ser usado naquela mesa. E ele falou que nessa mesa, o pão, e também colocasse nessa mesa o pão da presença. Aí a gente fala, mas quem que será que era o pão da presença? Quem que veio depois, 1000 e poucos anos depois, e falou que ele era o pão da vida? Sim, Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, quando nós não tínhamos, né, contato com Deus, ou, né, o contato que as pessoas tinham era através de sacerdotes e tal, até, né, antes de Jesus vir era assim. Então, mesmo assim, Jesus já estava presente na mesa, como o pão da presença, ali no tabernáculo. E depois, né, ele se declarou o pão da vida. Então hoje, nas nossas mesas, nas mesas das pessoas, aquelas quem aceita o que Jesus fez, né, na cruz, que entende que hoje nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus, que Ele é o pão da vida. Ele está ali na nossa mesa. Então aquela mágica que os pesquisadores não sabem explicar o que é Ele. É o pão da vida, é Jesus. Esse é o poder sobrenatural que habita na mesa, que habita ao redor da mesa. Mas por que isso é tão importante? Qual que é a diferença que isso faz? Vocês entendem que quando nós nos sentamos à mesa, a presença sobrenatural de Jesus está ali. Então, a nossa oração, quando nós nos sentamos à mesa e damos graça ao nosso pão, nós consagramos a nossa comida e agradecemos, e a gente fala que nunca nos falte e tal, ela precisa ser um pouquinho mais específica. Nós precisamos agradecer a presença poderosa de Jesus na nossa mesa. Sim, porque quando nós nos sentamos à mesa, Ele já está à mesa. Ele está nos esperando. Ele está nos esperando para ter um relacionamento com a gente ao redor da mesa. Ao redor da mesa é onde o caráter dos nossos filhos é formado. A mesa é o altar da família. Então é a mesa que nós educamos nossos filhos. É a mesa que eles aprendem as primeiras lições de autoridade, que depois vão ser replicadas a Deus. Um exemplo. Quando nossos filhos são pequenos, né, bebês. Então a gente dá alguma coisa para eles, eles jogam fora, né? Você dá uma sopinha para eles, eles jogam fora. Lá com o papai, filho, lá no quarto,
no quarto da mamãe. Entra aí. Vai ter que cortar. Um exemplo dessa lição de autoridade está quando um exemplo quando a gente está ensinando nossos filhos a comer, quando a gente está fazendo a introdução alimentar. Então, o que sempre acontece? Tem um alimento ou outro que eles não gostam muito, certo? Mas nós sabemos que eles precisam comer, que aquilo é importante para eles, que aquilo é importante para a saúde, para a imunidade, enfim, nós sabemos que eles precisam comer aquilo porque é saudável, porque vai fazer bem, eles precisam aprender a comer. Então, tá, a gente coloca comida, ele joga, coloca comida, ele joga. E nós insistimos até eles aceitarem, certo? Aí ele já tem a primeira lição de autoridade, de quem é que lidera ele, enquanto ele não tem a capacidade de tomar suas próprias decisões. E assim, depois eles vão transferir isso para a vida deles com Deus. Então eles vão entender que, olha, a mamãe falou que eu precisava comer tal coisa porque era importante para mim. Eu não gostava, mas obedeci, eu aceitei e realmente fez bem para mim, para minha vida, enfim. Lógico que eles vão ter esse raciocínio só mais tarde, né? Assim é a nossa vida com Deus. Muitas vezes ele nos direciona a fazer alguma coisa e que a gente não concorda, né? Que a gente fala, ai não, ele vai lá, mesmo que você esteja certa, vai lá, peça perdão, se reconcilia. Não, mas eu tô certa, não. Vai lá. Vai. Aí nós já vamos lembrar dessa história que nós aprendemos à mesa. Não, ele é uma autoridade na minha vida. Se ele tá falando para eu ir fazer isso, é porque vai ser bênção na minha vida. Então eu vou obedecer. Então esse é uma das muitas vantagens que tem de se sentar à mesa. E a gente fala assim, mas como que eu vou me sentar à mesa? Eu não tenho tempo, não consigo, a minha vida é uma correria. Então, o que acontece é que o inimigo, Satanás, o diabo mesmo, o do mal, ele sabe qual o poder que nós carregamos aqui dentro. Ele sabe qual é o poder que Deus tem. E ele tem muito medo disso. Então ele fala, como que eu vou fazer para essa pessoa não acessar esse poder? Eu vou distrair essa pessoa. E vou distrair ela com coisas boas, para que ela não tenha tempo de acessar esse poder ao redor da mesa. Então ele começou já nos afastando da mesa, colocando pequenas mentirinhas na nossa mente. Tipo, vamos comer na sala, o importante é estar junto. Não. Cada um chega no horário, eu vou comer, cada um no seu horário, tá muito corrido, eu vou comer estudando. Ou, a gente coloca os filhos em um monte de aula, daí quando vê não deu tempo nem de arrumar a mesa, nem de preparar uma refeição, aquela correria. A gente pensa que a gente está fazendo uma coisa boa para os nossos filhos, mas eles não estão se sentando à mesa, eles não estão tendo a experiência de olho no olho, sabe? Um olhando para o outro, um conversando com o outro. Outra coisa que o inimigo fez foi tirar as mesas, já ali nos anos 60 já, tirar as mesas e colocar um balcão nas cozinhas, para que as pessoas sentassem uma do lado da outra, olhando para a parede, para que não tivessem esse contato, olho no olho, onde a verdade acontece. Então, a mesa, ela cria relacionamento, conexão, cura. A Debbie conta
que a família dela era... Eles acolhiam ex-presidiários para fazer a transição, né? Quando eles eram soltos, esses presidiários passavam por um programa de reintegração à sociedade. Então, eles recebiam esses ex-presidiários para passar um tempo na casa deles, para lembrar como funciona uma família de verdade e tal. Sim, eles faziam isso. E ela conta que uma vez uma dessas pessoas, um desses ex-presidiários, ia chegar na casa dela e ela preparou uma refeição como todos os dias ela preparava. E preparou tudo, deixou tudo pronto, fez uma torta de maçã, fez lá um ensopado e tal, preparou a mesa. E quando ele chegou, ele diz que era um homenzarrão, assim, bem forte, bem musculoso. Diz que ele parou e na porta, assim, da sala de jantar, e não paralisou, ele não se mexia. E daí ela pegou e falou assim, falou pra ela o nome dele, falou assim, venha, sente-se à mesa, a mesa tá pronta, né, o jantar já tá servido e esse é o seu lugar. Ele começou a respirar fundo e ficar nervoso, e ela falou assim, tá tudo bem com você? E daí ele falou assim, Dev, eu nunca me sentei numa mesa assim antes. Ele estava falando de uma mesa em família, porque lógico, no presídio tinha mesa, mas ele nunca tinha se sentado numa mesa, numa casa, com uma família. E esse homem, ele tinha sido condenado por estupro e outras coisas. E a Dev falou assim, o que teria sido da vida desse homem se ele tivesse tido a experiência de se sentar à mesa com a família dele? Porque o estupro, a violência, nada mais é que um desejo gritante de ser amado. E a pessoa de ser amado, de ser aceito. E é isso que acontece ao redor da mesa. Nós somos amados, nós somos aceitos, nós somos curados, nós somos restaurados. E quem não tem isso, fica com esse buraco, esse vazio dentro de si. Então ela fala, e isso só fomentou ainda mais, né, o chamado da vida dela, para falar sobre o princípio da mesa, o poder que existe ao redor da mesa, o poder que existe, né, e que é ativado a partir do momento que você se senta com a sua família à mesa. Aqui, à mesa, nós somos amados. Ninguém briga ao redor da mesa, todos estão confortáveis e felizes, e aqui é a verdade é revelada sempre à mesa. Então é o lugar onde a família se conecta. E Jesus disse na última reunião que ele fez, ele escolheu para estar aonde? Na última noite aqui na terra que ele teve com os discípulos dele, ele escolheu estar ao redor da mesa. Ele escolheu estar à mesa com seus discípulos, porque ele sabe o poder que tem a mesa. E quando ele parte o pão, né, pega o vinho e parte o pão, ele fala, fazer isso em memória de mim. Não é só, ele não estava falando somente da Santa Ceia, né? Ele estava falando que o ato de você compartilhar, o ato de você se sentar à mesa, que toda vez que você está sentado à mesa, você está compartilhando o seu pão, que a gente faça isso e se lembre dele, e se lembre do sacrifício que ele fez por nós, que se lembre da presença dele, que se lembre que ele está ali. Ele está acessível e a presença dele está ali. Então, sempre
que você se sentar à mesa, lembre-se de agradecer. Não precisa pedir, porque Ele já está ali. É ali que Ele nos restaura, Ele restaura a nossa energia. Sabe aquele versículo que fala, que o rei Davi fala, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos? Então, é disso que ele está falando. Realmente, Jesus prepara uma mesa todos os dias para nós. Todos os dias Ele está à mesa nos esperando para nos curar, para nos restaurar, para nos amar. Porque todos os dias nós estamos na presença dos nossos inimigos. São situações adversas que acontecem no nosso dia a dia, que querem tirar nossa paz, que querem nos deixar nervosas, estressadas, que querem abalar a estrutura do nosso lar, os nossos filhos. O que acontece na escola? Às vezes eles não conseguiram tirar a nota que precisavam. Às vezes eles não conseguem passar num teste específico. Às vezes eles estão sofrendo algum bullying, alguma rejeição. Isso mina a energia dos nossos filhos. Essas situações são os inimigos dos nossos filhos. Os nossos maridos, a mesma coisa. Aquele colega de trabalho que vive tentando puxar o tapete do nosso marido, vive tentando prejudicar ele. Essas situações que são os inimigos do nosso dia a dia. Mas que tudo acaba quando nós nos sentamos aqui, à mesa. E Jesus nos restaura e fala, vai ficar tudo bem. Ele segura na nossa mão e fala, eu vou passar por isso com você, vai ficar tudo bem. E depois de uma boa refeição, como que nós nos sentimos? Nós nos sentimos bem, revigorados. Ninguém explicava isso, certo? Agora você sabe o porquê. Agora você sabe por que você se sente mais forte. Não é só pela comida, né, que você comeu, mas não, é pela presença dele. Mas agora você vai fazer isso intencionalmente. Você vai se sentar à mesa com outro olhar. Você vai se sentar à mesa sabendo que ele está ali, que a presença dele está ali. E agora você sabe que a importância que a mesa tem e precisa ter na sua vida. Tá? É uma vida corrida, priorize o ato de se sentar à mesa com a sua família, com seus amigos. Convide aquela pessoa que se sente rejeitada. Vocês vão ver o milagre que é a restauração da dignidade ao redor da mesa. Quando o rei Davi foi atrás de Mefibosete, que era o filho de Jonatas, ele não só restaurou, ele não só devolveu tudo que era de direito dele, né, financeiramente, mas ele restaurou a dignidade de Mefibosete quando ele falou que ele se sentaria à mesa do rei todos os dias. Porque dinheiro não ia restaurar a dignidade ferida de Mefibosete. Mas o fato de ter sido honrado, tão honrado a ponto de se sentar à mesa do rei todos os dias, isso sim restaurou a dignidade dele. Então a mesa tem esse poder de restaurar a dignidade, de curar. Aquela pessoa que se sente rejeitada quando se senta à mesa e sabe que aquela refeição foi preparada especialmente para ela, na hora ela se sente amada. Então, quando nós arrumamos a mesa para nossa família, não é frescura, não é frufru. Não, é para festejar o fato de nós estarmos numa refeição com Ele, com o pão da presença, com o pão da vida, com a presença sobrenatural de Jesus à nossa mesa.
Então, a gente começa colocando tudo que a gente tem de melhor para nossa família. Sabe, todos aqueles presentes de casamento que estão guardadinhos lá no fundo do seu armário. Então, todos eles vão vir para sua mesa a partir de hoje, porque a sua família merece o melhor. A sua família, você serve a sua família em primeiro lugar. Então, sim, você tem pratos decorados, coloque eles no dia a dia. Sirva a sua família da melhor forma possível, com excelência. Porque isso agrada o coração do Pai, lembra? Isso agrada o coração dele. Por isso que a gente começa a colocar uma flor, vamos colocar uma flor na mesa. Ai, não tem flor, como eu já falei, coloca qualquer verdinho, matinho, vocês vão ver que já vai trazer uma vida para a mesa. Ai, eu não tenho nada, tem prato, garfo e faca e um copo? Então, coloca um prato, garfo e faca à mesa. Arrumem a mesa, preparem a mesa. O ato de preparar a mesa para receber a nossa família, só isso já tem o poder de restaurar a energia e a dignidade deles. Eles se sentem valorizados. Nossa, a mamãe fez isso para mim. Quando você já estiver fazendo isso para sua família e isso for comum, isso for o dia a dia de vocês, aí você vai fazer para as outras pessoas. Aí você vai receber. Aí você vai dar para as outras pessoas aquilo que você já faz para sua família. Porque o próximo são os nossos filhos. O próximo é o nosso marido. Então, depois que nós restauramos, né, a paz e o amor no nosso lar, depois que nós fazemos do nosso lar um santuário, depois que nós priorizamos o nosso momento em família, nossa refeição em família. Sabe, planeje, seja intencional no planejamento dos seus jantares, dos seus almoços, o café da manhã, o momento em que a família toda esteja junta. Lute por isso, sabe, organize a agenda de todos de uma forma que vocês possam fazerem refeições o máximo possível, juntos, à mesa, um olhando para o outro. Como foi seu dia? O que aconteceu de bom hoje? O que você vai fazer amanhã? O que vamos fazer mês que vem? O que vamos fazer fim de semana? E assim a gente vai construindo com bases sólidas nossos relacionamentos dentro do lar. Nós vamos construindo segurança, sabe? Uma rede de segurança para os nossos filhos. Eles sabem que ali eles podem contar com amor, com paz, com refeição. Eu falo que a refeição é a sexta linguagem do amor, porque na verdade ela engloba todas as linguagens do amor, né? Porque todas as pessoas se sentem amadas ao redor da mesa, porque ali está envolvido atos de serviço, presente, tempo de qualidade, palavras de afirmação, porque a gente sempre está elogiando um ao outro. Então, toque físico, então, são todas as linguagens que estão envolvidas ali. Então, quando você coloca uma mesa para sua família, você está dizendo, eu amo você, eu amo a sua presença aqui, eu amo você com cada detalhe, você é especial, você é bem-vindo. É por isso que nós arrumamos a mesa para nossa família. Então, hoje vocês entendem que uma mesa bonita não constrói relacionamentos. O que constrói relacionamentos é a presença sobrenatural de Jesus à nossa mesa.
Uma mesa posta, bonita, é só a cereja do bolo. É a nossa excelência. É o que a gente tem de melhor, a gente coloca para fora. Certo? E agora, uma coisa mais prática. Né? Como eu falei para vocês, o que vocês tiverem, coloquem à mesa. Coloquem à mesa para a família de vocês. Não esperem ter uma taça de cristal para colocar. Quem não for fiel no copo de requeijão, nunca vai ter uma taça de cristal. Então, se é um copo de requeijão, um copo de plástico que você tem, é isso que você vai colocar. Ah, eu tenho um copo de cada jogo porque quebrou. É isso que você vai colocar. Ai, não, eu tenho uma prataria linda que eu ganhei da minha avó. É isso que você vai colocar. Você vai colocar o melhor que você tem na sua casa, na sua mesa, para a sua família, para vocês. O melhor, a excelência. E todos os dias. Se você pode colocar uma flor, ótimo. Se você não gosta de flor, quer um mate, coloca. Cada um tem o seu jeitinho. Ai, eu acho lindo o jogo americano, mas não tenho condições. Compra metro de tecido, recorta na internet, no YouTube. Tem um monte de vídeo falando como fazer as coisas sem costurar. Então, que vocês tenham a revelação do que é a mesa. E a partir disso, ele vai inspirar vocês a usarem o que vocês já têm. Vocês não precisam sair comprando nada, não. Vocês vão usar o que vocês têm para amar a família de vocês. Todo o resto é consequência. É porque a excelência é um caminho sem volta, né? Então você sempre quer fazer o melhor para sua família, sempre quer fazer o melhor para Deus. Então você vai criando, né, outras possibilidades. Você vai, olha, um dia você fala, olha, aquela florzinha lá do jardim da vizinha ficou linda. Aí outro dia você fala, nossa, um matinho também fica bonito. Olha, se eu colocar um copo assim vai ficar legal. Olha, se eu colocar um guardanapo assim vai ficar muito bacana, minha família vai gostar. Então, que a mesa se torne uma prioridade na vida de vocês. Que a família de vocês anseiem, sabe? Que elas desejem estar à mesa. Que se vocês vão ter o costume de se encontrar à noite para o jantar, que a família de vocês não vê a hora de chegar em casa para sentar à mesa e comer a comidinha da mamãe, aquele cheiro gostoso. Ou não, ou a mãe vai pedir fora, mas por favor, você tira da embalagem, tá? E o fato de vocês estarem reunidos ao redor da mesa, não assistindo TV, não com celular, só vocês. Você pode colocar um louvor no fundo para ficar mais gostosinho, para cultuar ainda mais Deus, para vocês sentirem ainda mais a presença dele ali. Que eu desejo e oro que vocês tenham momentos maravilhosos ao redor da mesa, que vai ficar na memória de cada um de vocês, que vocês cultivem isso na vida dos filhos de vocês, do esposo de vocês, que vocês tenham experiências sobrenaturais ao redor da mesa. Então, toda vez que você for receber alguém na sua casa, você ora, consagra aquele momento, fala, Senhor, se essa pessoa está se sentindo triste, amargurada, rejeitada, que o Senhor esteja restaurando a vida dela. Se você sabe que o seu esposo não teve um dia bom, prepare uma refeição, uma mesa linda para ele e fala, eu fiz isso para que você se sinta amado,
que aqui é o seu lugar, aqui é o seu refúgio, aqui você é aceito. E você vai ver coisas sobrenaturais acontecer ao redor da sua mesa, onde corações serão curados, restaurados e energizados. Porque a paz e o amor do seu lar vão transbordar. E que a mesa seja prioridade na sua vida a partir de hoje. Meninas, esse foi o princípio da mesa. E que vocês tenham a revelação sobrenatural sobre a presença do pão da vida na sua mesa. Beijo, até semana que vem.